Sem mais delongas, vamos ao que interessa, as informações do legítimo clube do povo. E olha, neste sábado é dia de sair da zona do rebaixamento para nunca mais voltar. O Vasco tem esse compromisso e esse objetivo na competição. Enfrenta o Mirassol, que até aqui, nos 3 últimos jogos e únicos contra o Vasco, são 3 jogos 100% de invencibilidade. O Vasco, ano passado, teve 2 compromissos, perdeu por 2-0, outro por 3-2, 2-0 em São Januário, 3-2 no jogo em Mirassol, e esse ano 2-1, né? O último gol ali do Felipe Coutinho, praticamente ali com a camisa do Vasco sob o comando do técnico Fernando Diniz no Campeonato Brasileiro, e agora chegou a hora. Aproveitar que o Mirassol está em um mau momento, é um jogo de 6 pontos, está com 19 pontos, e olha, o técnico Pedro Emanuel já está a todo vapor. E eu vou te confirmar isso por quê? Porque o Vasco treinou na Colômbia, no estádio Atanásio Girardot, pós a partida contra o Independiente Medellín, né? Os jogadores que não foram titulares na partida realizou um treinamento, os demais um regenerativo. O Vasco que chegou da Colômbia na noite da quinta-feira. Você acompanha o desembarque cruzmaltino. Estávamos no aeroporto, aproveitei que estávamos fazendo a movimentação de chegadas de reforços no aeroporto, aquele movimento do BTB que você já conhece, e aí, coincidentemente, coincidiu do Vasco chegar também e realizarmos o desembarque cruzmaltino. Ali no local estava um pouco escuro, na chegada ali ao ônibus, mas você acompanha todos os jogadores. E por que eu digo que o Pedro Emanuel já está a todo vapor? Porque o Vasco treina hoje. O Vasco treina na parte da tarde. E o objetivo do treinador cruzmaltino é interromper, fechar, estancar essa sangria dos gols cedidos. O que incomoda nesse momento o treinador é justamente isso, a facilidade que o Vasco tem de muitos jogos ceder gol ao adversário. Não tem mérito do adversário. O adversário sabe que a qualquer momento alguém pode entregar a paçoca, um gol contra. Então isso vem sendo um incômodo geral e o Pedro Emanuel já vem trabalhando a todo vapor para estancar essa sangria e o Vasco começar também a ser produtivo, né? Finalização, gol. O Vasco conseguiu na partida contra o Independiente Medellín produzir volume, mas não sendo tão eficaz. Contou ali com um gol contra do adversário e a melhor jogada, o gol que resultou no gol do Spinelli. Então, aproveitar aqui agora, falar sobre essa programação. O Vasco treina hoje e aí, acabando o jogo de sábado, treina no domingo, tem ali o regenerativo pela manhã, já avisando o compromisso da volta no dia 29 contra a equipe do Independiente Medellín. E agora falar sobre situação de contrato entre Vasco e família Lamáquia, tá? Informação é a seguinte, assim que a juíza do Rio de Janeiro, a Simone Chevron, da 4ª Vara Empresarial, assim que ela bater o martelo e aprovar a venda da Vasco da Gama SAF, o Vasco vai anunciar a assinatura do contrato de memorando de entendimento entre Vasco da Gama e família Lamáquia. Já está tudo assinado, já está tudo garantido, inclusive um acordo entre a família Lamáquia e a EICAP, né, a 777 Carioca. Então já está tudo pronto, já está tudo engatilhado, já está tudo no esquema para que isso aí possa ser anunciado e com essa assinatura, com esse anúncio, o Vasco já poder fazer ali o resgate, né, fazer o pedido do próximo empréstimo DIP de 160 milhões de reais, que na semana que vem já podem cair aí nos cofres da Vasco da Gama SAF, e aí com dinheiro em caixa, com essa grana gigante em caixa, obviamente, né, o Vasco poder ir cada vez
mais agressivo aí ao mercado buscar contratações, né? Começar falando sobre o volante Danilo Barbosa, que o Vasco está negociando e seria uma excelente contratação, tá? Acho o Danilo Barbosa um baita de um zagueiro, seria um baita de um volante, mas joga até como zagueiro também. Seria uma baita contratação aí pro Vasco nessa temporada. E o Vasco está trabalhando nos bastidores para tentar a contratação do volante Danilo Barbosa, atualmente no Al-Ula, da Arábia Saudita. A apuração dos amigos do NT Vascaínos é que o jogador vê com bons olhos o retorno ao futebol brasileiro, o que facilita o diálogo entre Vasco e o staff do atleta. No entanto, a negociação ainda depende de um entendimento entre o Vasco e o Al-Ula da Arábia Saudita. O clube saudita exige uma compensação financeira para liberar o atleta e as conversas estão em andamento na busca por um acordo. Até o momento, não existe acerto entre Vasco e os sauditas, mas as tratativas estão abertas. Danilo Barbosa é um nome que agrada a direção do Vasco e também a comissão técnica, por sua capacidade de atuar como volante e como zagueiro, reforçando ali o sistema defensivo da equipe. Revelado nas categorias de base do Vasco, o Danilo Barbosa também acumula passagens por Palmeiras e Botafogo. Atualmente, ele possui contrato com o clube saudita até junho de 2028. A negociação ainda está em fase inicial e novas atualizações podem acontecer nos próximos dias. Essa é a apuração do meu amigo Léo Lacerda, que agora o NT Vascaíno chama Léo Lacerda NTV. A gente vai se adaptando aqui também na mudança de nome aí do amigo criador de conteúdo. Enfim, acho, cara, que o Danilo Barbosa será aí, caso o Vasco consiga, né, essa contratação, será uma boa contratação. Acho que é um jogador que chega com status de titular no Vasco com toda certeza. Mas tem que negociar ali com os sauditas, né? Pelo menos tem a vontade do jogador de retornar ao futebol brasileiro. Mas os sauditas, vamos ver se vão fazer jogo duro ou não nessa situação do Barbosa. Acho que seria uma baita de uma contratação. Inclusive, falando em contratações, Nelson de Ossa já está a caminho do Rio de Janeiro, né? A novela de Ossa finalmente chegou ao fim, né? O jogador agora na manhã de sexta-feira já está lá, né? Fazendo todo o esquema de despedida, né? De estar aí, né? Deixando os companheiros do Betis ali, né? Para trás, a caminho do Rio de Janeiro, né? Parece que o treinador do Betis não ficou nem um pouco satisfeito aí com a saída do jogador, que ele queria que o de Ossa continuasse por lá, mas a informação é que o de Ossa fez de tudo para jogar no Vasco da Gama, né? A culpa não foi dele, essa demora toda não foi culpa do de Ossa, muito pelo contrário, né? A questão aí judicial, questões burocráticas que acabaram demorando mais, né, para que o jogador pudesse chegar aqui ao Brasil e ao Rio de Janeiro, e não para por aí, tá? O Vasco pode anunciar mais 3 contratações além do de Ossa já nos próximos dias. Estamos falando do Danilo Barbosa, né, jogador que é cria do Vasco, que está jogando nos Emirados Árabes, que foi campeão da Libertadores e Brasileiros pelo Botafogo e pelo Palmeiras. Parece que o Vasco aí tem uma negociação muito, mas muito boa aí com o atleta, que pode chegar para assumir a vaga de camisa 5 ali do meio de campo do Vasco. E além do Danilo Barbosa, o Vasco também tem negociações aí muito avançadas com o zagueiro Diego Carlos, jogador brasileiro que joga no Fenerbahçe da Turquia, e com o atacante equatoriano John Yeboah, né? Então estamos falando de 4 possíveis reforços que talvez na próxima rodada do Campeonato Brasileiro talvez já estejam em campo, né? Talvez já para as eliminatórias aí contra o Fluminense da Copa do Brasil nas oitavas de final, esses 4 jogadores talvez já estejam reforçando o Vasco ali como titulares. Já pensou o meio de campo com Danilo Barbosa, Thiago Mendes e de Ossa? Já pensou ali o ataque, né, com Carlos Andrés Gomes, com Yeboah e de repente ali, né, algum outro jogador? Já pensou aí a chegada do Diego Carlos jogando ao lado do Robert Renan? Eleva, meu amigo, eleva muito o nível dessa equipe vascaína aí, pelo menos nesse primeiro momento.